Olá, meus queridos, vamos para a aula 2 da semana. Nessa aula 2 nós vamos fazer os exercícios referentes a cosseno. Lembrando que na semana passada nós vimos o seno, né? Nessa semana nós vamos ver o cosseno e na próxima semana nós vamos ver a tangente, que são as razões trigonométricas no círculo trigonométrico. Então vamos para os exercícios. Então, o primeiro exercício eu quero saber quanto vale cada cosseno abaixo. Então, na letra A, o cosseno de 1650. Letra B, o cosseno de 86π sobre 3. Na letra C, cosseno de menos 665. E a letra D, cosseno de menos 13π sobre 6. Lembrando que o que eu vou fazer? Quando os ângulos são maiores que 360, o que eu faço? Eu divido por 360 e vejo apenas o resto. E aí, o resto ele é congruente, é exatamente o ângulo que nós estamos trabalhando. Ou seja, eles vão ter o mesmo seno, o mesmo cosseno e a mesma tangente. Então, a letra A é cosseno de 1650. Então, como ele é maior que 360, o que eu faço? Divido ele por 360 e observo apenas o resto. Então, vai ser 1650 dividido por 360, vai ser 4. 4 vezes 360 vai dar 1440. E aí o resto para 1650 é 210. Então, o resto é 210. Isso quer dizer o quê? Que o ângulo 1650 ele é côngruo a 210. Isso quer dizer o quê? Que o cosseno de 1650 ele é exatamente igual ao cosseno de 210. E o cosseno de 210 é menos raiz de 3 sobre 2. Com isso, nós finalizamos a letra A. Vamos para a letra B. A letra B é cosseno de 86π sobre 3. Então, o que eu devo fazer? Eu acho mais simples transformar em graus. Eu acho mais simples trabalhar em graus. Então, 86π sobre 3 radianos vai ser o quê? Transformando para graus, 86π radianos sobre 3, no lugar de π radianos eu coloco 180. Então, vai ser 86 vezes 180 sobre 3. Então, 86 vezes 180 vai dar 15.480 sobre 3, que vai dar 5.160. Bom, como ele é maior que 360, eu vou dividir por 360 e vou observar apenas o resto. Então, 5.150 dividido por 360 vai dar 14. 14 vezes 360 vai dar 5.040. 5.040 para 5.160 vai ser 120. Isso quer dizer o quê? Que o ângulo de 86π sobre 3 radianos é côngruo a 120. Isso significa o quê? Que o cosseno de 86π sobre 3 ele é exatamente igual ao cosseno de 120, que é exatamente igual a menos 1 sobre 2. Vamos para a letra C. Então, a letra C é cosseno de menos 1665. E aí, quando o ângulo é negativo, o que eu devo fazer? Ir somando 360 até transformar ele para um ângulo positivo. Então, vamos lá. 1665 mais 360 vai dar menos 1665 mais 360 vai dar menos 1305. Menos 1305 mais 360 vai dar menos 945. Menos 945 mais 360 vai dar menos 585. Menos 585 mais 360 vai dar 225. Então, transformamos para um número positivo que está entre 0 e 360. Isso quer dizer o quê? Que menos 1665 é côngruo a 225. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o cosseno de 1665 ele é exatamente igual ao cosseno de 225, que é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Agora, o cosseno de menos 13π sobre 6. Então, primeira coisa, vou transformar radianos para graus. Então, vai ser menos 13π sobre 6 radianos, vai ser menos 13 vezes 180 sobre 6. Então, menos 13 vezes 180 vai dar 2.340 sobre 3. E aí, menos 2.340 sobre 3 vai dar 780. Então, como ele é negativo, menos 780, vou
somar até chegar a positivo. Então, menos 780 mais 360 vai dar menos 420. Menos 420 mais 360 vai dar menos 60. Menos 60 mais 360 vai dar 300. Isso quer dizer o quê? Que menos 13 π sobre 6 radianos é côngruo a 300 graus. Isso quer dizer o quê? Que o cosseno de menos 13 π sobre 6 é exatamente igual ao cosseno de 300. E aí o cosseno de 300 é 1 meio. Com isso nós finalizamos a letra D e a questão 1. Então, a questão 2 eu quero que, sem consultar a tabela, compare os pares de valores seguintes. Para resolvermos, precisamos analisar cada um dos cossenos. Então, a letra A, cosseno de 65 e cosseno de 85. Letra B, cosseno de 91 e cosseno de 89. Letra C, cosseno de 50 e cosseno de 340. E a letra D é cosseno de 190 e cosseno de 170. Então, vamos lá. Cosseno de 65 e cosseno de 85. Então, para resolvermos o item, nós precisamos analisar o quadro abaixo. Então, no cosseno, vocês devem lembrar, primeiro quadrante decrescente, segundo quadrante decrescente, terceiro quadrante crescente, quarto quadrante crescente. Observe que quem é o primeiro quadrante? Todos os ângulos que estão entre 0 e 90. Então, no primeiro quadrante, ele é o que? Decrescente, ou seja, quanto maior o ângulo, menor o cosseno. Então, como 65 e 85 estão localizados no primeiro quadrante o cosseno ele é decrescente, então quer dizer o quê? Que o cosseno de 65 é maior do que o cosseno de 85, ou seja, quanto maior o ângulo, menor o cosseno. A letra B, observe o seguinte, que a letra B tem um problema, que eu também não fiz na primeira aula do seno. Por quê? Porque 89 está localizado aonde? 89 está localizado no primeiro quadrante. E 91 está localizado aonde? No segundo quadrante. Então, na primeira aula e na letra A, eu fiz todas as questões analisando quando elas estão em mesmo quadrante. E quando elas estão em quadrantes diferentes, o que eu devo fazer? Bom, a letra B é bem simples. Por quê? 89 está no primeiro quadrante. E aí no primeiro quadrante o cosseno ele é o quê? Positivo. 91 está o quê? No segundo quadrante. No segundo quadrante o cosseno é o quê? Negativo. Então quando eu considero um número positivo com um número negativo, sempre o número positivo vai ser maior do que o número negativo. Então 91 está no segundo quadrante, ele é negativo. 89 está no primeiro, ele é positivo. Então quer dizer que cosseno de 91 é menor do que o cosseno de 89, porque o cosseno de 91 é negativo e ele é menor do que o cosseno de 89, que ele é positivo. Ok? Então, quando são de sinais diferentes, é muito fácil a análise. Mas, quando eles são de sinais iguais, então, cosseno de 50 está no primeiro quadrante, positivo. Cosseno de 40 está no quarto quadrante, também ele é positivo. Então, a análise do item B não serve para a análise do item C. Por quê? Porque no item B eles são de sinais diferentes, no item C eles são de sinais iguais. Então o que eu devo fazer? Eu devo saber quem é a congruência de 340 lá no primeiro quadrante. Ou seja, eu pego 340 e levo para o primeiro quadrante, porque quando eles estão em quadrantes iguais dá para me analisar. Então quem é o congruente a 340 no primeiro quadrante? O congruente de 340 no primeiro quadrante é 20. Lembra, o quarto quadrante é quem? É 360 menos o valor de x. Então, 360 menos 340 vai dar 20. Ou seja, quer dizer que o cosseno de 340 ele vai ser exatamente igual ao cosseno de 20. Ou seja, aí 50 e 20 dá para me analisar. Eles estão o quê? No primeiro quadrante. No primeiro quadrante nós já vimos que o cosseno ele é decrescente, ou seja, quanto maior o ângulo, menor o cosseno. Então, isso quer dizer o quê? Que o cosseno de 50 é menor do que o cosseno de 20. Então, quer dizer o quê? Que o cosseno de 50 é menor que o 340, porque o cosseno de 20 e o de 340 são iguais. Bom, e com isso nós terminamos a análise do item C.
Vamos para o item D. Então, cosseno de 190. 190 está onde? Terceiro quadrante, negativo, ou seja, ele é maior que 180 e menor que 270. 170 ele é o quê? Ele é o quê? Segundo quadrante. Então, ele é maior do que 90 e menor que 180. Então, isso quer dizer o quê? No terceiro quadrante, o cosseno é o quê? Negativo. No segundo quadrante, o cosseno também ele é negativo. Então, o que eu devo fazer? Eu devo saber qual é a congruência dele lá no primeiro quadrante, né? Porque se eu souber a congruência dele no primeiro quadrante, aí dá para me analisar. Então, a congruência do 190 no primeiro quadrante é 10. Só que ele vai ter o mesmo valor, só que negativo do cosseno de 10. Então, o cosseno de 190 é menos o cosseno de 10, porque a congruência do 190 no primeiro quadrante é 10. Só que no terceiro quadrante, o 190 ele é o quê? Negativo. E a congruência do 170 no primeiro quadrante também é 10. E aí no segundo quadrante ele é negativo, então ele é menos o cosseno de 10. Então, o cosseno de 90 ele é exatamente igual a menos o cosseno de 10, o cosseno de 190. E o cosseno de 170 também é menos o cosseno de 10. Isso me faz concluir que o cosseno de 190 ele é exatamente igual ao cosseno de 170. E com isso nós finalizamos a análise do item D e da questão 2. Vamos para a questão 3. Quer saber qual o sinal. Então, o sinal é só saber se ele é positivo, negativo, ou se ele é positivo ou negativo. Ou zero, ou nulo, né? Então, basta saber o quê? Saber ele é congruente a quem na primeira volta, né? Então, primeiro, cosseno de 9π sobre 5. Então, eu vou pegar 9π sobre 5 radianos e transformar em graus. Então, vai ser 9π sobre 5 radianos, vai ser 9 vezes 180 sobre 5. 9 vezes 180 vai dar 1620, sobre 5 vai dar 324. Isso quer dizer o quê? Que 324 menos 9π sobre 5 radianos é congruente a quem? A 324. 324 está onde? Está localizado no quarto quadrante. Então, quer dizer que o cosseno de 9π sobre 5 ele é positivo, porque no quarto quadrante o cosseno ele é positivo. A letra B é cosseno de menos 4.380. Então, menos 4.380 transforma ele para positivo. Como é que eu transformo? Vou somando 360 até ele ficar positivo. Então, 4.000 menos 4.380 mais 360 vai dar menos 4.020, mais 360 vai dar menos 3.660, menos 3.660 mais 360 vai dar 3.300, mais 360 vai dar menos 2.940, menos 2.940 mais 360 vai dar menos 2.580, mais 360 vai dar menos 2.220, mais 360 vai dar menos 1.860, mais 360 vai dar menos 1.500, mais 360 vai dar menos 1.140, mais 360 vai dar menos 780, mais 360 vai dar menos 420, mais 360 vai dar menos 60, mais 360 vai dar 300. Então quer dizer o quê? Quer dizer que menos 4.380 é congruente a 300. 300 está no quarto quadrante, então quer dizer que menos 4.380 está no quarto quadrante. Então isso quer dizer que cosseno de menos 4.380 ele é positivo. E a letra C, que é a última questão desta aula, menos 2.265. Como ele é maior que 360, nós vamos dividir por 360, que vai dar 6. 6 vezes 360 vai dar 2.150, 160. Então, para 2.265 vai dar 105. Então, quer dizer que 2.265 é congruente a 105. Então, 105 está localizado no segundo quadrante. Então, quer dizer que 2.265 também está localizado no segundo quadrante. E no segundo quadrante, o cosseno ele é negativo. Então,
cosseno de 2.265 ele é negativo. Então, com isso, nós finalizamos a primeira aula e já já nós voltamos com a segunda aula. Tchau!